E bora começar mais uma live aqui lendo light novels. E na de hoje nós vamos estar lendo Argue o Império, capítulo 177. Eu até escrevi o título errado, não é até o 176, não, deixa eu piorar aqui. É o 186. Pronto. Aoba e aí, Katsuki. Bom, primeira live do ano. Quase um mês sem, porque o final do ano é meio complicado. O final do ano é meio complicado fazer live. A última, se não me engano, foi de Mimesis. E bom. Agora nós temos também um canal de lives. As lives que eu faço agora estão indo lá pro canal de lives. Ainda não tem de gameplay ainda, mas já tem episódio saindo. As de Repo e Mimesis ainda vão sair lá. Só tem que terminar de mexer no negócio. Tem que verificar as de lá, porque as de leitores de Light Novel saiu meio erradas, porque saiu com música. Não era pra ter saído. Até tentei resolver, mas não foi muito efetivo, né? Bom, mas essa daqui eu já tenho um método de resolver o problema caso tenha. Eu espero que dessa vez não tenha. Eu botei aqui pra sair as músicas. Porque, pô, Sabaton, né? E bom, chega de enrolação. Bora começar aqui. Bom, eu tenho 10 capítulos de ARG e um capítulo de Cobra Carta Executiva. Eu vou começar com Cobras Carta Executiva porque tem um capítulo só. Isso daí, ainda bem que ele apareceu. Já tava indo cobrar. Pra live do ano uma obra. Estamos em 2035. Nada, pô. Estamos pra 2016. Tô com 17 anos. Tranquilo, pô. Ô, Mitch. Por que só um capítulo? Hein? Ah, não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Você tava no hospital, tá tranquilo. Caraca, meus pêsames. E melhoras. Não sei o motivo de você ter ficado no hospital, mas melhoras. Ei, minhas condolências à família, então. E melhoras, então, pro clima, né? Porque o clima deve ter ficado uma merda, então. Pronto. Não era exatamente esse clima. Também tem que melhorar. Isso daí também tem que melhorar. Tá muito quente. Capítulo de 2.000 palavras. Realmente. Bocar de guerra. Vamos começar por ele. Vamos lá. Vamos começar aqui lendo Cobras, Cartas e Cultivo. Capítulo 31. Bocar de guerra. Então, como vai ser? Cocei a cabeça, ao ver que Iranian se manteve imóvel, sem ceder à minha provocação. Iranian fechou os olhos e colocou a espada na frente da sua testa. Ele respirou fundo, e toda sua intenção assassina se esvaiu. Por um instante, parecia que o tempo a havia congelado. Tudo se concentrou naquela lâmina que Iranian segurava. A espada brilhou com intensidade. Não tive escolha. Eu cobri meus olhos com o braço direito, num reflexo rápido para evitar ser cegado pela luz ofuscante. Uma intensa corrente de vento passou por mim. Ele levantou as folhas, galhos e até alguns troncos. Em seguida, escutei um pequeno estalo no ar, semelhante ao estrondo de um chicote. Coloquei a minha mão esquerda nas minhas costas antes que o ataque de Irene me atingisse. Virei-me para Irene. Atrás de mim, com a espada em seus punhos, ele empurrava a lâmina para a frente com toda a força que vinha.
que tinha. Ele não conseguiu me atingir. Havia algo entre a lâmina e meu corpo. Uma língua. Não uma língua humana. Era bestial. De aparência esponjosa, grotesca, coberta por vermes brancos. Pera aí. Que rastejavam envolvidos por uma gosma espessa de tom cinzento, acinzentado. Saía debaixo da manga esquerda do meu casaco. Estendia-se por mais de 1 metro e estava firmemente enrolado ao redor da espada dele. Quinta série é foda, velho. Que tipo de monstro sem nome você é? Murmurou ele. Rebalançou os braços para tentar cortar a carne e soltar sua espada daquela língua estranha. Meu sorriso zombeteiro foi a única resposta que ele obteve naquele momento. Girei meu braço direito e uma segunda língua saiu da outra manga. Grelian soltou para trás e puxou a espada horizontalmente. No movimento, decepou vários dos vermes presos à carne pulsante, mas a gosma cinzenta impediu a lâmina de cortar ou ferir a língua. Inclinei a cabeça entregado. Esperava que ele usasse aquela técnica para tentar ignorar a armadura do meu casaco e tentar atingir diretamente minha carne. Tinha as esperanças de um duelo mais grandioso? Levei a mão ao queixo e encarei com visível decepção. As línguas bestiais recuaram e desapareceram dentro das mangas do casaco. Com a ativação do poder da Carta da Rainha de Paus, eu estava mais curioso em obter algumas respostas, em tentar teorias, do que realmente derrotar Arena com todo o seu poder. A ponta da espada de Urania tremia em sua mão. Ele a segurava com força. Observei com mais cuidado. Era uma espada de lâmina longa, um tanto estreita. O adversário demonstrava um conhecimento mediano na arte da espada. Seus ataques não eram ruins, porém ele ainda tinha muito a aprender para se tornar um espadachim de verdade. Vamos, me ataque logo! Estendi a mão. Ele não tá gritando. Vamos, me ataque logo. Estendi a mão e o convidei para o próximo ataque. Seus olhos fixaram-se em mim, e ele começou a andar ao meu redor, em busca de alguma brecha. Está demorando demais. Virei meu corpo para trás e encarei. De onde vem esse sua besta terrível? De onde vem essa sua besta terrível? Questionou ele, ainda sem demonstrar nenhuma intenção clara de um novo golpe. Besta terrível? Gargalhei com a descrição. É assim que chama a bocar de guerra? Quer vê-la debaixo do meu casaco? Ele não me respondeu, manteve aparência séria e determinada. Muito bem, concedo-lhe essa graça como prova da minha boa vontade. Desabotoei o casaco e o deixei cair. O casaco negro flutuou no ar, como se tivesse vida própria, e permaneceu flutuante atrás de mim. Lefko saiu de um dos bolsos internos, sibilou confuso para mim, e entrou novamente para sua morada. Por baixo do casaco, eu vestia apenas uma camisa acinzentada, sem mangas. Na minha aparência habitual, eu possuía uma estatura comum e um corpo levemente atlético. Contudo, sob o efeito da Rainha de Paus, meu organismo havia se moldado para suportar o poder da carta. Minhas costas se alargaram com 2 grandes tumores que a cobriam por inteiro. Irene pode ver a verdade. Em ambos os meus ombros haviam 2 bocas sem dentes, dos quais os vermes brancos escorriam e se retorciam. Você é o demônio! Bradou. Da raça mais vil que existe, cujo tesouro é a prova da própria ganância. Você veio à nossa terra para desencaminhar os homens e trazer desgraça às mulheres. Aproximei o dedo indicador esquerdo do ouvido e fiz círculos no ar. Uma ameba comeu seu cérebro? Sou tão humano quanto você. Talvez já tenha sido, retrucou ele. Mas as artes das trevas e os caminhos dos demônios corromperam sua mente e seu coração. Seu Dantian foi privado pelos deuses, que os castigaram com esse fim abominável. Levei a mão no nariz, respirei fundo.
Eu apenas usei o poder de uma das cartas do baralho imperial número 3. É só um dom herdado dos meus ancestrais. Eu não deveria, mas toda aquela ladainha me irritava mais do que eu gostaria de admitir. Então você confessa? Apontou a espada para mim, agora com uma determinação renovada. Revirei os olhos. Minha paciência estava por um fio. Acabe logo com isso. Minha hora de dormir está próxima. Morra agora! Irene avançou. A lâmina da espada brilhou assim como a adaga de Raizi num beco escuro uma semana antes. Era hora de testar a minha teoria. Uma das bocas no meu ombro se abriu, e a língua saiu de dentro dela, pronto para bloquear o golpe. Um dos ventos foi cortado ao meio pela espada, mas a lâmina escorregou na gosma cinzenta e deslizou sem causar danos. Como eu pensei, murmurei sorridente. Eu não entendi ainda. Quando Jao Hao me contou daquela técnica pela primeira vez e da forma que a retratou como uma técnica de nível intermediário para os habitantes daquele mundo, porém ainda fraca, eu havia estranhado de início. Era verdade, o toque fantasma era uma técnica fraca, porém era particularmente eficaz contra mim. Tudo indicava que ela ignorava por completo materiais inorgânicos ou já mortos, o que explicava por que meu casaco não oferecia resistência alguma. Era uma técnica ideal para perfurar armaduras, porém perdia eficiência ao atingir algo orgânico e vivo com um corpo mais resistente que a própria lâmina. Meu corpo humano por si só era frágil. Tecnicamente todo corpo humano, né? Toda a minha força residia nas cartas. Em outras palavras, eu era extremamente vulnerável àquela técnica. Os habitantes de Daolong, porém, podiam contorná-la com relativa facilidade, ao recorrer a escudos de Ki ou a outras técnicas defensivas que eu ainda não conhecia. A língua não era resistente, assim como meu próprio corpo. Contudo, a gosma que a revestia absorvia o impacto uniformemente, como uma geleia densa. Dissipava a força do golpe e impedia que o Irene alcançasse a carne com outra lâmina. Eu ainda queria testar mais a minha teoria, deixar a Irene desferir mais alguns golpes. Esse, na verdade, era o meu grande objetivo naquele mundo. Aprender sobre eles, sobre as suas forças e fraquezas. Porém, nossa luta foi interrompida. Uma fumaça negra se ergueu por cima do meu ombro e pouco a pouco começou a ganhar forma. Pera aí, essa na verdade é o meu grande objetivo naquele mundo? Tem caroço nesse ângulo. Começou a ganhar forma. Dela emergiu a silhueta de um homem magro, pálido, sem rosto definido. Mestre das marionetes. Ó o Vitor aí. Murmurei ao soltar um suspiro. Não esperava a visita dele naquele momento. Porque... omite. Tem caroço. Que caroço sempre foi. Que notícias trazes para mim? O semblante de Brenner foi tomado pelo pavor ao ver a entidade espectral se materializar atrás de mim. Ele ficou boquiaberto, tentou balbuciar algo, mas as palavras morreram na garganta. Calado, interrompi, antes que retomasse aquele discurso interminável. Se eu ouvir sua voz de novo, arranque sua língua. Os olhos dele se arregalaram. O medo deu lugar a surpresa e quase incredulidade. Vou te pedir um favor. Continue ao erguer a mão. Vou te pedir um favor. Continue ao erguer a mão direita e fazer o sinal positivo. Deixa eu conversar um minutinho com o mestre das Moranas. Depois a gente volta a duelar. Pode ser? Demônio! Para o nosso azar, a Irene decidiu insistir na ladainha. Ignorei completamente. Cheguei ao ponto de não lembrar mais do que disse em seguida, de tão saturado que eu estava. Lancei um olhar às duas bocas dos meus ombros. Depois voltei a encarar a Irene, que seguia com seu monólogo fervoroso sobre como a justiça dos deuses cairia sobre mim. Vocês podem lutar com ele, por favor? Pedi ao me dirigir às bocas. Os tumores se desprenderam do meu corpo e se juntaram numa massa estranha de carne, sangue, vermes e vários tentáculos avermelhados. Irene mal teve tempo de processar o que era aquela coisa. Ela avançou contra ele num ataque frenético. Mesmo atordoado pela visão da criatura, Irene ainda conseguiu bloquear o primeiro golpe de um dos tentáculos com a espada. Virei-me das costas para a luta e questionei o mestre das marionetes. Porra, eu ia começar a rir como é que ele ia morrer pela luta. O que trazes para mim? Levantei a mão, agarrei o casaco flutuante e o coloquei de volta.
Sinto a presença da garota perto do porto. Existem muitos atrás dela. Temo que eu não possa interferir sem manifestar minha presença. Se o senhor for agora, talvez consiga obter respostas que deseja. Falou o espectro. Cada palavra saía de sua boca com dificuldades, em um tom lento e devagar. Ela está sozinha? Indaguei, ao ter que dar 2 passos para o lado para desviar de uma árvore que caiu devido à luta de Urania contra a bocarra de guerra. Sim, meu senhor. Perdão. Ela parece que roubou um dos barcos de Huailing e agora navega a favor dos ventos para tentar chegar à terra firme. Me dá 5 minutos. Chego em breve. Antes que eu pudesse partir, eu ainda tinha que resolver meu duelo com Urania. Isto é, se ainda houvesse um duelo. Eu devia ficar disposto para toda a luta. Caraca. E olha que eu bebi um copão d'água antes de começar, hein? Vamos lá. Eu ficar disposto para toda a luta de Urania e meu foco total na mensagem. E me fez perder o ápice da batalha. Urania estava caindo no chão, com a criatura em cima dele, seu corpo inteiro manchado de sangue. Me explica uma coisa, como foi que tu perdeu um braço? Cocei a bochecha ao me aproximar do seu corpo moribundo, sem entender a cena. A bocarra de guerra não tem lâminas, nem dentes. Meu braço esquerdo não existia mais. Em seu lugar, um cotoco grotesco no qual os vermes se retorciam ao devorar a carne. Seu desgraçado, me mate logo. Ou você é tão desonrado para não dar ao seu oponente um duelo justo. Tu é muito competente, sabia? Estendi a mão e a criatura subiu pelo meu corpo, antes de desaparecer por debaixo do meu casaco. Irene usou um pouco das forças que tinha para tentar cuspir no meu rosto. Só que o cuspe voou um pouco e caiu sobre ele no chão. Quase deixei escapar uma gargalhada. Ajoelhei-me ao lado dele. Agora era minha vez de contar uma história. Sabia que é tecnicamente impossível curar alguém cujo corpo foi devorado por larvas de fênix pálida? Disse em tom casual. Só me deixa morrer em paz. A fúria na voz dele se dissolveu e deu lugar a um cansaço profundo. Suspirei. Me bateu uma preguiça e antes de tudo você já falou demais. Agora é minha vez. Ele não respondeu. Apenas virou o rosto para o céu, fitando as estrelas enquanto lágrimas escorriam em silêncio. Onde eu estava mesmo? Ah, sim, larvas de fênix pálida. Criaturas fascinantes. Imortais, se você esmagar, queimar ou tentar destruí-las de qualquer forma, elas se regeneram em pouco tempo. Inclinei a cabeça para ele. E tentei compreender o que ele passava por sua cabeça naquele momento. E agora você deve estar se perguntando como isso funciona, certo? Esperei por um tempo por Urania, mas ele continuou calado, continuava a contemplar as estrelas, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Quer saber? Eu levantei. Se você não tem interesse, eu também não vou explicar. Dei as costas e comecei a me afastar. Não me deixe assim, para morrer nessa floresta úmida. Me mata logo. Eu não posso viver com essa desonra. Parei. Verdade. Abaixei-me e apanhei a espada dele, caída na relva, e voltei a me aproximar. O metal refletiu por um instante a luz das luas diretamente sobre seus olhos. Coloquei a lâmina da espada logo em cima de sua testa. Foi um desprazer de conhecê-lo. Com estas palavras, abaixei a espada e tomei uma decisão que eu não jamais poderia medir, como as consequências dela afetariam a minha jornada. Por quê? Não me diga que vai deixar ele vivo. Hein, Mitch? Não me diga que o Thomas vai deixar ele vivo. Morreu uma mulher, só que ainda não apareceu o corpo. Tá bem claro que ele morreu. Não me diga que vai deixar ele vivo. Até o tom que você tá falando tá parecendo que vai deixar ele vivo. Apertei o botão errado. Segredo de estado. Aham. Mas vivo ele não estará. Por enquanto. Eu tô rindo agora do comentário, tipo, o que aconteceu com o teu braço?
Bom, amor, curti. Cadê o braço? Um troço não tem lâmina nem dente? O que que aconteceu? Pegou desprevenido aquele comentário. Bom, esse foi o capítulo 31 de Cobras Carta Executivo, ou também conhecido como Codex Letters and Agriculture, na versão gringa. Essa tradução também é muito boa. Vamos vir pra cá.